Olha, o material de hoje me pegou de um jeito diferente. Uhum, Não é um estudo, não é um artigo, sabe? É ficção. E que ficção? com certeza. A gente está falando aqui de lobos metamorfos, os tais shifters, né? Vivendo numa ilha grega isolada. Sim, Mas o buraco é muito, muito mais embaixo. com certeza. Porque o que fisga a gente aqui não é só a fantasia, mas como ela serve de palco, assim, para discutir coisas brutalmente humanas. Exato. A história joga a gente numa comunidade que está tentando se reerguer depois de ser resgatado de laboratórios secretos. Pois é, Então, o ponto de partida já é o trauma no nível máximo. certeza. E a nossa missão hoje é justamente essa, sabe? Mergulhar em duas jornadas de cura que se entrelaçam de uma forma, nossa, muito complexa. Uhum. A gente vai desvendar como a revelação de um segredo, guardado a 7 chaves, não destrói essa comunidade, mas, na verdade, a redefine por completo. É isso aí. É uma história sobre como juntar os cacos quando tudo parece perdido. E a narrativa não perde tempo, né? Não mesmo. Já nos joga de cabeça no trauma com a Jessie. Uhum. Ela acabou de ter uma filha, a pequena Lily, mas a cena de abertura é ela de costas pro berço. Sim, se recusando a sequer olhar para o bebê. É de cortar o coração. É uma imagem poderosa porque desafia uma ideia muito básica nossa, né? O instinto maternal. Totalmente. A gente espera que uma mãe, principalmente uma loba, que tem esse instinto de proteção tão forte, Sim, que ela se conecte imediatamente com a cria. Mas com a Jessie, o que acontece é o oposto. e a razão para isso é devastadora. É, a gravidez não foi uma escolha. Foi o resultado da violência que ela sofreu no cativeiro. E tem um diálogo dela com o Dr. Herbert, o médico humano, que é, nossa, um soco no estômago. Sim. Ele tá lá implorando pra ela amamentar, sabe? Cuidar da menina. E ela solta a frase que explica tudo. Exatamente, ela fala, quando olhar pra ela eu vou me lembrar dele. O ele sendo o homem que a estuprou. A criança, para ela, não é uma filha. É um lembrete. É um lembrete constante da dor dela. É muito pesado. Exatamente. O interessante aqui é como a narrativa subverte essa ideia do instinto, né? Totalmente. A biologia do lobo, a natureza dela, tá gritando para proteger a cria. Mas o trauma, Mas o trauma psicológico é tão avassalador que entra em guerra direta com esse instinto. É uma batalha interna, assim, muito clara. e o momento da virada é de tirar o fôlego. Sim. Limite do desespero. Uhum. As garras dela começam a crescer e por um segundo a gente acha que ela vai atacar a própria filha. É, para silenciar aquela fonte de agonia. A cena é muito tensa. Mas é aí que a mudança acontece, né? Exato. Em vez de atacar, ela finalmente encara o rosto da criança. E ali, ela não vê o monstro que assombra. Não, ela vê um bebê indefeso. E ela desaba. A narrativa descreve um uivo de lamento, um som que parece rasgar a alma dela. O que acontece ali, psicologicamente, é mais do que só aceitação, né? Com certeza, é uma catarse. É o momento em que a dor transborda, mas em vez de destruir, a transforma. É no fundo do poço que ela encontra força. É. Ela olha para o agressor na memória dela e diz para si mesma: não vou deixar que me vença, vou lutar. E o primeiro ato dessa luta é dar um nome à filha, Lily, e prometer protegê-la. E é uma vitória sobre o agressor, mas também sobre a própria mente, né? Reescrevendo um instinto que foi corrompido pela violência. É a escolha superando a biologia. É incrível. E é crucial que essa jornada não seja solitária. Não mesmo. Ela tem uma conexão muito profunda e bem complicada com outro lobo, o Kyrian. Sim, eles compartilham o mesmo passado, os mesmos pesadelos. E eles desenvolveram um método bem peculiar para lidar com isso. Peculiar é pouco. Eles se encontram de noite e lutam com adagas de prata. Pois é. Não é uma luta para machucar de verdade, é quase um ritual. Exato. É a forma que eles encontraram de exorcizar os demônios, de colocar para fora toda a violência que eles absorveram, mas num ambiente controlado, um com o outro. Só que essa cumplicidade na dor é uma faca de dois gumes. Com certeza. Porque para quem vê de fora, como o Sasha, o mercenário humano que é apaixonado pela Jessie, essa intensidade toda parece outra coisa. Parece um romance secreto, sabe?
o que alimenta um ciúme corrosivo. E ele não consegue entender que o que une a Jessie e o Kirian não é amor. Não é. É uma cicatriz compartilhada, um segredo que só os dois conhecem. E é nesse cenário de escuridão e segredos que a história introduz um conceito quase místico, né? Os companheiros de alma. Laços predestinados. Isso. Só que ao contrário do que se poderia esperar, não é uma solução mágica para tudo. Pelo contrário, na verdade complica ainda mais as coisas. O relacionamento da Jessie com o Sasha é a prova disso. Total. Ele é o companheiro dela, o cara que ajudou a resgatá-la, e ele tem uma paciência de santo. Mas não adianta. A Jessie usa uma metáfora perfeita para descrever o estado dela. A da caixa, né? Exato. Ela diz que vive trancada numa caixa de memórias traumáticas e tem pavor de tentar sair. E mesmo a paciência dele tem limite. O clímax do relacionamento deles acontece numa briga feia, Explosiva. causada justamente pelo ciúme que ele sente do Kirian. Ele a confronta e a reação dela é de uma honestidade brutal. Ela joga na cara dele, sem filtro nenhum, o que aconteceu nos laboratórios. Os estupros, a violência, o horror, tudo. E é paradoxal, mas é essa explosão de dor que quebra a última barreira entre eles. É um momento terrível. Mas é um momento de verdade absoluta. A reconciliação que vem depois, o fato dele não fugir, dele ficar e ouvir. É o que finalmente abre a porta para ela confiar nele de verdade, sabe? É ali que a chave vira. A primeira noite deles juntos é muito mais do que um ato físico. É um marco gigantesco na cura dela. Fica claro que ser companheiro de alma não é um passe livre para a felicidade. De jeito nenhum. É um compromisso. Ele precisa aprender a amar alguém que está em pedaços. E ela precisa aprender a confiar de novo. É um processo lento, doloroso. E enquanto a cura da Jessie é esse processo lento e doloroso, a história nos mostra outro tipo de resgate. Quase um conto de fadas sombrio com o Kirian. Exatamente. Ele encontra a companheira dele, a Anneliese, na Alemanha. E a situação dela é igualmente terrível, só que de um jeito diferente. É verdade. A Anneliese é uma chefe de cozinha super talentosa, mas ela vive num casamento abusivo com um homem chamado Hans. É interessante o contraste, né? Muito. O trauma da Jessie é quase de ficção científica, uma coisa de laboratório secreto. E o da Anneliese é um horror doméstico, assustadoramente comum e real. Exatamente. E o plano do Kirian para tirar ela de lá é genial. É muito inteligente. Ele não chega como um príncipe encantado. Ele usa a cabeça. Ele inventa um casamento falso na Grécia e oferece a ela um contrato de catering caríssimo. A ideia é dar a ela uma desculpa profissional e dinheiro para fugir. Simples assim. Mas claro, as coisas não saem como planejado. Nunca saem. O marido descobre, a agride com uma violência extrema e na confusão que se segue, O restaurante deles explode. Hans morre e o Kirian resgata a Anneliese dos escombros, levando ela para a ilha. E a cena seguinte é o que quebra toda a tensão. Ah, essa cena é fantástica. A Anneliese acorda na ilha, né? Toda machucada, grogue de remédio. Sim. Ela olha em volta para aquele paraíso grego, olha para o Kirian e a primeira coisa que passa pela cabeça dela é: morri e estou no céu. É hilário. Ela olha para ele com uma sinceridade comovente e pergunta: "Oh, não, você também morreu? É minha culpa." É maravilhoso. E é uma válvula de escape narrativa crucial. Com certeza. A história nos afunda tanto na escuridão que essa cena de confusão da Anneliese funciona como um respiro para a audiência. Mas é mais do que só alívio cômico, eu acho. Também acho. A cena serve para mostrar o abismo entre o mundo normal de abuso que ela vivia e o paraíso surreal que a ilha representa. Simbolicamente, ela precisou morrer para o mundo antigo. É, para poder renascer naquele lugar. É o início de uma vida completamente nova, embora ela ainda não saiba disso. E é com a chegada dela que todas as peças se encaixam. Uhum. O trauma da Jessie, a paciência do Sasha, o resgate da Anneliese e, principalmente, a dor secreta que o Kirian carrega. Tudo isso converge para uma única cena. Uma confissão que é o verdadeiro coração de toda a narrativa. Sim, a Jessie e o Kirian percebem que não dá mais para carregar aquele fardo sozinhos. O segredo está envenenando tudo, inclusive os novos relacionamentos deles. Então eles reúnem a alcateia, incluindo o Sasha e a Anneliese, e decidem contar toda a verdade.
A tensão na sala deve ser palpável. Imagina. E a primeira revelação já é um soco. Eles contam que, no laboratório, foram forçados a ter relações sexuais. Como parte de um experimento de reprodução. Dá pra imaginar o choque do Sasha e da Annelise ao ouvir isso. Aquela ligação que eles viam como uma ameaça romântica era, na verdade, a memória de uma violação compartilhada. É um choque que redefine tudo. E não para por aí. Não. A Jessie revela que engravidou do Kieran naquela época. Mas que o bebê, um menino, morreu apenas 2 meses depois de nascer. Isso adiciona uma camada de luto à dor deles que ninguém conhecia. O Kieran não é só uma vítima de abuso. Ele é um pai que perdeu um filho em segredo. Exato. E quando parece que não pode piorar, A Jessie continua. ela conta que, depois que a separaram do Kieran, ela foi sistematicamente estuprada pelo médico-chefe, o Dr. Sweden, e que foi assim que a Lily nasceu. E então vem o golpe final, a confissão que deixa todo mundo paralisado. Ela revela que matou a Hania, uma jovem loba que também era prisioneira. Mas não foi por raiva. Foi um ato de misericórdia. Ela a matou para poupá-la das torturas que ela sabia que viriam. Essa parte é pesada. É pesadíssima, porque força todo mundo ali, e a gente que acompanha, a redefinir o que é certo e errado naquela situação. Não existe mais preto e branco. Não, foi um assassinato, mas foi também um ato de compaixão extrema. Naquele inferno, matar era a única forma de salvar alguém. E a reação da alcateia a tudo isso é o ponto de virada. A primeira reação é raiva. O Noah, alfa e irmão da Jessie, parte para cima do Kieran. Cego pelo instinto de proteger a irmã. Mas essa fúria dura poucos segundos. Ela rapidamente se transforma em outra coisa. Compreensão. Compreensão. Eles finalmente entendem a profundidade do que os dois passaram. E a reação que realmente importa, a que pode curar ou destruir tudo, é a da Annelise. Sem dúvida. O homem que ela está começando a amar acabou de confessar que engravidou outra mulher, mesmo que à força. Em vez de ciúme ou repulsa, o que ela oferece é empatia pura. A fala dela é o que liberta o Kieran. Ela olha para ele e diz: "Não vou te condenar, pois é a vítima. Sou sua companheira, não sou?" Companheiros se apoiam. Nossa, Nesse momento, ela não o vê como um agressor ou um traidor, mas como alguém que sobreviveu ao inferno. e essa aceitação incondicional é o que finalmente permite que a cura dele comece de verdade. É o clímax emocional. A verdade, por mais horrível que seja, não racha a comunidade. Pelo contrário, ela solidifica. O inimigo não era o ciúme ou o segredo entre eles. O inimigo sempre foi o trauma, que todos de formas diferentes compartilhavam. A cura, a partir dali, deixa de ser uma jornada individual. E se tornam um projeto coletivo. Então, o que essa história toda nos mostra no final? A gente tem personagens que foram quebrados, desumanizados das piores formas possíveis. E a jornada deles não é sobre esquecer, porque isso seria impossível. Não, de forma alguma. É sobre integrar o trauma. É sobre reconhecer que aquelas cicatrizes fazem parte de quem eles são agora, mas não precisam definir o futuro deles. É sobre encontrar um novo jeito de viver, de amar e, principalmente, de pertencer a algum lugar. Exato! A narrativa usa os lobos, a magia, os companheiros de alma, para explorar algo universal, a resiliência humana. Sim. E mostra que a cura não é uma linha reta, tem recaídas, tem dor, tem raiva, Mas os laços que a gente forma seja com um companheiro, com a família, com uma comunidade. são a ferramenta mais poderosa que existe para reconstruir uma alma que foi estraçalhada. Perfeito. E isso nos deixa com uma reflexão final para explorar uma semente que o próprio material planta. A história nos mostra como esses laços predestinados de companheiros de alma podem ser a chave para curar os traumas mais profundos. Uhum. Mas os trechos que analisamos também introduzem um novo personagem, um alfa, chamado Petros. Sim. Ele é forçado a um casamento arranjado, uma aliança política feita sob chantagem, mesmo já tendo encontrado a mulher que ele acredita ser sua verdadeira companheira.
Isso levanta uma questão fascinante. O que acontece quando esses laços do destino, essa conexão de alma, entram em conflito direto com o dever, com as alianças de poder e com as pressões de um mundo que não se importa nem um pouco com predestinação?